Olá a todos. Gostaria de fazer um comentário aqui sobre Mateus capítulo 25, que Jesus fala sobre uma parábola, a parábola das 10 virgens. Já vi muita gente pregando ela, mas como as pessoas geralmente fazem um sermão com aplicação pessoal, eles não identificam as simbologias aqui e fogem do texto. E não é isso que eu vou fazer. Vamos lá. Capítulo 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Jesus já começa falando sobre o reino dos céus. Não é algo que vai acontecer no céu, mas é algo que é do céu, ou seja, é algo que é de Deus. É um mover espiritual naquele momento. Jesus está fazendo uma comparação ali entre um casamento, que vai ser um local restrito, algo somente para convidados, somente quem é convidado pode entrar, com a entrada no paraíso, que também é um local restrito e só entra quem tiver o passaporte. Tá? Somente quem Deus quiser que entre, quem acumulou tesouros nos céus, quem merece. É uma comparação. E aparece a figura aqui de 10 virgens, que na conotação do casamento judaico eram convidadas, amigas da esposa, que tinham o objetivo de levarem lâmpadas para iluminar o caminho durante a noite. Geralmente os casamentos eram à noite e as lâmpadas eram para iluminar o caminho à noite, para os noivos não tropeçarem. A noiva ia até onde o noivo estava, as damas, as virgens, elas iriam com as lâmpadas até onde o noivo estava, iluminava o caminho do noivo até chegar à casa da noiva, e de lá elas iriam iluminando o caminho dos noivos até chegar nas bodas, até chegar na festa de casamento. E tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E essas 10 virgens aqui, elas representam os povos gentílicos. Tá? Elas são convidadas para o casamento. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados. Sejam felizes, olha só a promessa de bem-aventurança de quem é convidado para entrar no paraíso. Isso aqui é um convite, para entrar no paraíso. É um convite. Ou seja, é um convite para os povos gentílicos de todos os tempos e épocas. A rede do evangelho ela foi lançada e muitos peixes foram pegos, peixes bons para consumo e peixes ruins. E no fim da pescaria, os peixes bons para consumo são conservados e os ruins são lançados fora. E aqui nós vemos que as 10 virgens, elas são divididas em dois grupos. Em um grupo que estão as prudentes e um grupo que estão as loucas. Essas 5 prudentes são aquelas que levam a luz da verdade do evangelho a sério, que levam a palavra de Deus a sério, que leem a Bíblia, e cumprem, que ouvem a mensagem e cumprem a mensagem, obedecem e cumprem, e não só simplesmente ouvem. São aquelas que guardam os mandamentos de Deus, que são o sal da terra realmente, e que são luz do mundo. Onde há escuridão, elas chegam e iluminam e acendem, não só em parte, que tem sempre a luz de Deus em tempo integral, não deixa apagar. São aqueles que levam a verdade do evangelho a sério, Essas 5 prudentes e as 5 loucas, essa é a diferença. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. No versículo 5. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Esse tardando aqui, ela remete à demora da volta do esposo, a demora da volta de Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele prometeu voltar há 2000 anos atrás. As profecias do sermão profético começaram a se cumprir lá no ano 70, ou seja, desde o ano 70 tem pessoas aguardando a volta de Cristo. E ele ainda não voltou. Ou seja, esse tardando aqui é uma demora da volta dele. Tá? E tosquenejaram todas e adormeceram.
Esse adormecer aqui, ele se refere a um estado de sono profundo, refere-se à morte. Ou seja, é claro que estou usando aqui uma linguagem bíblica, tá? A Bíblia me dá o direito de usar o estado de sono profundo, né? Que a morte é isso. Eu não estou usando a linguagem romana pagã dos padres trinitários que tinha no passado, dos magos, dos astrólogos. Não, eu estou usando a linguagem bíblica. Se você for ler a Bíblia toda, em relação a essas passagens sobre morte, né, do adormecer, dormir, remete a um estado de sono profundo. Por exemplo, Adão morreu há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás aproximadamente. E quando ele despertar vai ser como se fosse um piscar de olhos, vai ser muito rápido. É como se ele tivesse dormido uma noite. 5.000 anos é como se fosse um abrir e fechar de olhos. É algo muito rápido que vai acontecer. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu ao encontro. No casamento judaico era o amigo do esposo que vinha à frente e gritava no meio da escuridão, ali próximo da casa da esposa. E as 10 virgens, elas teriam o objetivo de acender as lâmpadas, ir para aquele local, iluminar o caminho do noivo até chegar na casa da noiva, e depois elas iriam iluminando o caminho até chegar nas bodas. E aqui, esse clamor aqui, ela remete ao clamor do anjo, do toque da última trombeta, o anjo que vai tocar. E todos os mortos, eles ressuscitariam. Tá? É claro que uns vão... Jesus é bem específico em dizer, né? Eu acho que nos capítulos posteriores aí, que uns ressuscitariam para o descanso eterno e outros ressuscitariam para o tormento e vergonha eterna. Claro que esse lance de desprezo eterno, né? Claro, condenação eterna, lago de fogo. É claro que enquanto durar. Eu não creio que a condenação vai ser realmente eterna. Eu creio no aniquilacionismo. Porque pensa só, se um parente, sei lá, uma mãe sua ou um irmão seu, um pai, não se converteu ou não conseguiu se salvar e foi condenado, né? Foi condenado ali para o lago de fogo. Pensa só ele sendo em sofrimento contínuo ali, eternamente, sem fim. Eu acho que Deus não seria tão cruel a ponto de fazer isso. Até porque o aniquilacionismo é bíblico. Você encontra essa palavra na Bíblia, tá? Então, esse vergonha e desprezo eterno é enquanto durar. Eu creio que é enquanto durar. Porque Deus é bom. Deus é bom até para quem foi condenado. Continuando. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam, e prepararam as suas lâmpadas. Olha só, se levantaram todas. Você vê que todas adormeceram, né? Tanto as prudentes quanto as loucas, todas se adormeceram. Por quê? Porque o esposo demorou, se passou muitos anos, passaram 2.000 anos. E aí, no toque da última trombeta, todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E até os outros mortos também ressuscitariam. Como eu acabei de falar, porém uns restariam para o paraíso, para o descanso eterno, e outros não. Mas todos vão se levantar e vão se preparar, porém muitos não estarão preparados. Olha só, olha o que acontece com as loucas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagaram. Aí não vai ter como mais fazer isso. Vai ter como mais buscar da presença de Deus depois da ressurreição do último dia. Não tem como mais. Sabemos que os mortos ressuscitariam com os corpos, vão ressuscitar com os corpos glorificados. Não sei como é que vai ser isso, ninguém tem essa experiência a não ser o Senhor Jesus. As virgens loucas, que são os cristãos relaxados, que não levaram a palavra de Deus a sério, a vida cristã a sério, vão tentar pegar um pouco dessa glória, desse corpo glorificado. Pô, me abençoa aqui, ora por mim aqui, para que eu possa encontrar com o Senhor Jesus. Afinal de contas, a gente serviu juntos, no mesmo tempo, na mesma igreja.
Não vai ter como. Não vai ter como. Ah, então eu vou para procurar uma igreja para orar. Não vai ter como. Não vai ter mais solução. O tempo é hoje. O tempo é hoje de se acertar para manter as suas lamparinas sempre acesas, ou seja, manter a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, da verdade, acesa em nossas vidas. É hoje, o tempo é hoje. As prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Né? Essa parte eu acabei de explicar. E tendo elas indo comprar, elas até foram, né? Foram tentar buscar o último recurso. Talvez foram até uma igrejinha perto de casa para tentar orar. Porém, aquelas que já estavam preparadas, elas entraram com ele para as bodas, entraram com o cordeiro para as bodas, né? Olha só que interessante. Elas entraram com o noivo para as bodas e ali a porta se fechou. E ali todas as chances de entrar no paraíso acabaram. Por quê? Porque as virgens prudentes estavam preparadas. Será que nós estamos preparados realmente para entrar no paraíso? Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Não tem como mais, acabou. Todas as oportunidades, as chances acabaram. Versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E agora, a noiva, Jesus ele falou quem era a noiva lá em Mateus capítulo 9, 15. Vamos ler lá. Jesus disse assim, aqui é uma passagem relacionada ao jejum, mas ele, nessa passagem aqui, ele afirma quem eram os filhos das bodas, né? Que eram os filhos do casamento, os frutos do casamento, e quem era a esposa. E ele afirma que ele era o noivo. Ele vai dizer assim: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Os filhos das bodas eram os judeus, eram, né, os seus apóstolos ali, os seus seguidores. Ele fala: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Ou seja, ele está dizendo: olha, os filhos das bodas são os judeus, eu sou o esposo e a noiva é Israel. Olha que interessante. E depois o João, o Batista, ele também faz questão em dizer isso, tá? Ele fala assim, João capítulo 3, versículo 29, ele fala: aquele que tem a esposa é o esposo. Nós sabemos que João, o Batista, era muito amado pelos judeus. Vinha gente de todos os lugares, todos os estados ali de Israel para poder ver a pregação de João. Eles amavam João e consideravam como um profeta. Só que João sabia que ele não era o Cristo. Sabia que ele não era o enviado de Deus, né, o Salvador. Ele afirma que ele era amigo do esposo. Ele não era o esposo, não era aquele que era responsável de fazer uma aliança. É claro que aqui está no sentido de aliança, tá? Ele fala: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Ou seja, ele era somente amigo do esposo. O esposo era Jesus. E a esposa era Israel. Tá? No sentido de aliança. É uma figura de linguagem. Jesus fez uma aliança com o povo judeu durante aqueles 3 anos e meio de ministério dele. Jesus foi bem específico com os apóstolos, né? Com todos os apóstolos. Desde quando ele mandou os 12, depois ele mandou 70, depois ele mandou mais 120, né? E foi multiplicando. E a mensagem era o seguinte: olha, pregue somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A aliança era com os judeus. E praticamente Jesus e todos os seus apóstolos, eles pregaram para os israelitas durante os 3 anos e meio. Né? E mesmo depois da grande comissão, Jesus falando: olha, ide por todo mundo, eles continuaram pregando somente para os judeus, até a morte de Estevão.
né? Foram 7 anos. Jesus foi cortado, não para si mesmo, mas foi cortado, foi levado para o céu em ascensão. E os apóstolos continuaram pregando somente para os judeus, ali em Israel. Você vê ali nas pregações de Pedro, uma primeira pregação, 3.000 almas, segunda pregação, 4.000 almas. Só fala essas duas, mas e as outras pregações? Ou seja, cada pregação era um número de convertidos, judeus convertidos, absurdos. Pessoal, uma pregação, 4.000 almas se converter. Isso só foi crescendo, todos os dias eram agregados os convertidos aos grupos cristãos. Aí, até a morte de Estevão, né, foram pregações restritas ao povo judeu. Ou seja, 144.000 ali judeus, né, 7.000 de cada tribo se converteram. Desde o início do ministério de Jesus até a morte de Estevão. Da morte de Estevão, o evangelho foi totalmente negado pelos judeus, e aí, a partir daquele momento ali, ele foi levado para os gentios, foi restrito, não restrito, mas ele foi levado diretamente aos povos gentílicos, que a partir daquele momento ali começaram a fazer parte das 10 virgens. Mas a noiva é Israel, e sempre foi Israel. Não existe esse lance de novo Israel de Deus. O casamento, esse casamento de Jesus, narrado aqui em Mateus capítulo 25, entre Jesus e essa aliança que ele fez com 144.000 judeus. É claro que os profetas, eu creio que também vão entrar nesse grupo, tá? Todos os profetas, os homens de Deus do passado, né? Abraão, Isaías, Jó, Jacó, José, Davi, Jefté, todos eles vão entrar nesse grupo também. Além desses 144.000, todos eles farão parte dessa noiva, dessa aliança. Enfim, esse é o vídeo, espero que todos tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, comenta aí, tá? Para me tentar explicar melhor. Talvez passou alguma coisa despercebida. Um grande abraço e até mais, até a próxima.